Você, por acaso, sente que sua vida é completa? Que você tem um sentido ao acordar? Que algo faz parte de você que é muito grande e você faz parte desse algo? Você tem esse sentimento ou não? Já parou para pensar sobre isso? Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, flores do meu jardim! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e hoje trazendo uma coisa muito importante que é o significado. É o propósito, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não tem isso, porque a gente acaba vivendo nossa vida tanto no automático, a gente vai pra escola, depois se casa, depois se forma, depois vai trabalhar, seja lá o que for, e a nossa vida ela vai emaranhando dentro daquilo que a gente acaba não tendo esse sentimento de que a gente significa algo, que a gente faz diferença, ou muitas vezes a gente até faz algo, mas a gente sente que aquilo é pouco e é pequeno e que não tem grande significado, porque a gente vê o grande significado na vida dos outros, na vida daquela pessoa que foi ser médico no Médicos Sem Fronteiras, daquela pessoa que que criou aquela vida que obviamente tem significado muitas vezes comunitário, né, para a comunidade como um todo, e a gente esquece de ver que nossos pequenos significados do dia, nosso pequeno ser do dia também pode transformar muita coisa à nossa volta. Na verdade é que todos nós temos assim forças únicas que nos fazem únicos, características únicas nossas e que são, quando a gente trabalha dentro daquilo, importantíssimas para a comunidade, para as outras pessoas, né? E dentro da psicologia a gente trabalha muito isso usando o autoconhecimento através das virtudes e forças de caráter. É o que eu vou ensinar hoje para vocês, porque é um instrumento incrível que pode te ajudar muito. Os estudos indicam que pessoas que trabalharam em cima das forças de caráter acabaram tendo grande ativação do bem-estar na vida, algumas melhoraram de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque quando a gente faz algo que faz sentido pra gente, que tá dentro do que é natural pra gente, a gente acaba muitas vezes ascendendo pra vida, né? Se sentindo útil, se sentindo feliz. Quem aí tem filhos pequenos que gostam de Little Pony? Eu talvez até tenham assistido, né? Quando eram crianças, o desenho da Little Pony. Os Little Ponies, quando eles são pequenos, eles não têm uma marquinha, que é essa marquinha, não sei se dá pra ver, eles têm aqui sempre uma marquinha no bumbumzinho aqui. Essa daqui, por acaso, ela tem uns balõezinhos, porque ela é a das festas e etc. No caso lá do Little Pony, eles têm mais talentos, né? Não são exatamente forças de caráter, porque os talentos são mais específicos, tipo fazer festas, plantar maçãs, qualquer coisa do tipo. Mas o que eu quero comparar aqui é que cada um tem o seu papel ali na comunidade, né? E aquilo vem de dentro deles. Não é a pônei que define, digamos, o que ela quer fazer. Aquilo vem de dentro. Então, quando ela é pequena, quando ela entra ali numa adolescência, ela começa a buscar por esse sentido, para essa marca dela aparecer. Quando ela encontra esse sentido na vida, essa marca aparece e fica estampada nela ali. E ela acaba brilhando, assim, ela muda. A marca muda quando ela tá fazendo algo que tem a ver com essa marca dela, com esse sentido dela da vida, né? É um pouco isso também na nossa vida, quando a gente faz aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que naturalmente a gente é boa, isso aumenta muito a nossa autoestima. E automaticamente a gente acaba refletindo isso de uma forma muito óbvia. Então, as virtudes, eu não vou entrar muito a fundo porque elas são mais gerais, assim. Eu vou falar mesmo das forças de caráter. As forças de caráter são 24 e todos nós temos, de certa forma, todas essas forças de caráter dentro da gente, na nossa vida. Porém, a gente tem algumas com maior destaque. E essas que têm maior destaque são aquelas que pra gente é muito natural, digamos assim, é mais fácil, é um pouco parte da receitinha ali de quem a gente é. As que tem menos, não é que a gente não tenha nada ou que a gente seja muito ruim naquilo, mas muitas vezes é algo que não é, que a gente não dá tanta atenção, que a gente não tem tanto valor naquilo. A ideia toda da psicologia positiva é esse olhar para o positivo, né? Em vez de você ficar tratando o problema, batendo no problema, martelando no problema, a gente vai olhar para coisas positivas que naturalmente muitas vezes resolvem esses problemas. Os estudos indicam que quando a gente trabalha nessas nossas forças de caráter mais dominantes, a gente automaticamente acaba melhorando forças secundárias, forças que não eram tão dominantes assim. Então, muitas vezes a gente não precisa
olhar para o problema e trabalhar no problema, porque trabalhando na solução ali, trabalhando no ponto positivo, muitas vezes a gente já puxa ali o negativo e acaba melhorando. Não é negativo, mas é modo de dizer. Essas forças de caráter, de um modo geral, eu não vou entrar em todas, por quê? Porque é muito complexo esse sistema, tá, gente? Então, assim, eu não vou ficar batendo aqui na tecla de um por um, mas eu quero só dar a introdução para vocês entenderem o poder dessas forças de caráter, desse autoconhecimento, porque isso é só um instrumento de autoconhecimento, existem vários, e esse é o utilizado da psicologia positiva, que no caso eu estou falando. A gente vai dar o primeiro pontapé, só que dá para se trabalhar de forma muito mais profunda as forças de caráter, e eu não vou conseguir fazer isso com vocês não nessa maratona. Essa maratona realmente eu vou dar ali no próximo vídeo, que é o prático, uma pitada para você descobrir as suas forças de caráter dominantes e como a gente vai colocar aquilo no nosso dia a dia. E para tentar explicar, eu vou falar de algumas forças de caráter de modo geral, e aí vocês vão entender um pouco do que elas se tratam. Por exemplo, perdão. Perdão é uma força de caráter. Existem pessoas que elas têm uma facilidade melhor em perdoar e realmente seguir a vida do que outras. Não significa que se você tiver o perdão lá embaixo, que você seja uma pessoa rancorosa e etc. Mas muitas vezes o perdão para você não é tão simples, não é tão fácil, não é tão natural. Outra força de caráter é a curiosidade, né? A pessoa que busca respostas, pessoas que querem entender como aquilo funciona, como as coisas funcionam, e também é uma das forças. Outra força é a apreciação à beleza. A apreciação da beleza é muito comum em artistas, principalmente artistas que façam coisas visuais, né? Pintura, escultura, arquitetos, designer de interiores, etc. Que você olha, muitas vezes presta atenção na natureza com mais profundidade, sabe? Você às vezes fica ali tempos perdendo olhando um passarinho, esses tipos de coisa. É natural de quem tem essa apreciação à beleza. É liderança, né? Quem não conhece alguém que naturalmente é um líder, por exemplo, que parece que mesmo que não faça nada, as pessoas já seguem aquela pessoa, já ouvem aquela pessoa. Isso é também uma das forças de caráter. Então existem 24, são muitas. Na hora que vocês fizerem o teste de vocês, que eu vou ensinar na próxima aula, vocês vão receber assim por ordem as 24 forças de caráter de vocês para poder trabalhar, e daí a gente pode falar um pouquinho mais. Então eu vou falar, por exemplo, de uma minha que eu até coloquei aqui uns quadros que eu pintei, porque uma das minhas forças de caráter é a criatividade. Eu tenho realmente uma mente artística nesse sentido da criatividade, mas é uma mente que trabalha muito na solução das coisas, uma mente que cria muita coisa, inclusive soluções. Então, quando eu tô trabalhando em coisas que não são exatamente criativas, a minha mente ela fica buscando ali soluções para os problemas daquilo. Eu vou explicar, por exemplo, como, porque pode fazer muito sentido para você. Esse verão, eu moro aqui no Algarve, em Portugal, e é uma região muito sazonal, ou seja, o verão é muito cheio, tem muito turismo, etc, e o inverno cai, e nesse verão eu decidi aproveitar para trabalhar fora. Fui trabalhar num hotel, eu já trabalhei em hotel quando eu era mais jovem, então eu fui atrás disso que eu já conhecia e eu fui trabalhar como recepcionista num hotel. A recepção de um hotel, ela é uma coisa muito mecânica. O trabalho ele é muito repetitivo, ele não é um trabalho que dá muita margem para criatividade, você não tem que pensar muito. As soluções elas já estão meio que ali acontecendo, elas já existem ali, né? Ali o sistema, papá coloca, dá o check-in, faz pagamento, depois faz o check-out, já existe toda uma dinâmica ali que já é pré-estabelecida, mas eu era uma pessoa que qualquer probleminha que tinha no hotel, às vezes era em outra área, eu já começava a calcular ali como é que a gente podia resolver aquilo, que tipo de ferramentas a gente poderia usar, se eu colocasse isso, se eu colocasse aquilo, se eu entrasse no Docs, se criasse um documento, se isso ia facilitar. Eu sou naturalmente assim, se eu estou num ambiente, ou se eu trabalho, por exemplo, na recepção por muitos e muitos anos, sem sair dali, é algo que naturalmente eu vou me sentir perdida do meu propósito, do meu significado. Por quê? Porque tem outras coisas que eu valorizo ali, mas se eu não puder usar a minha criatividade no dia a dia, eu começo a perder o sentido de quem eu sou. Tá? Então muitas vezes até é nessas horas que no trabalho tá meio que assim que eu acabo utilizando assim, acabo aprendendo a pintar, a fazer desenho, a fazer outras coisas que possam
dar margem para esse meu lado criativo fluir, porque eu preciso disso. Se eu realmente não faço nada, isso me corrói. É difícil e eu saio da minha essência, do meu significado. Então, fazer as coisas com significado na vida, ela tem isso, a gente se autoconhecer e a gente usar essas nossas forças para trabalhar na nossa vida, para trabalhar nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento de forma positiva. E isso naturalmente vai fazer com que a gente se sinta bem naquilo que a gente faz, porque a gente é bom naquilo, porque é natural pra gente, e isso vai fluir cada vez mais para uma autoestima elevada, vai melhorar outras forças de caráter e a gente vai seguindo dessa maneira. O significado ele é encontrado a partir do nosso autoconhecimento e cada um vai direcionar para aquilo que acha de acordo com a sua vida também, né? Com aquilo que você conhece, com aquilo que você acredita que faz sentido para você, você pode direcionar aquilo. Então, o vídeo de hoje é para falar um pouco disso, de significado, porque muitas vezes é isso, a gente acha que significado é essa pessoa que vai, significado é a rainha que, sabe, nasce lá e ela tem toda aquela responsabilidade, então a vida dela tem significado e reconhecido, né, porque todo mundo sabe o que ela faz, e às vezes a gente não olha que o nosso significado da nossa vida, ele pode estar no nosso dia a dia, nas nossas coisas simples, e é importante a gente ter esse olhar, porque a gente vai melhorar a nossa autoestima e muitas vezes a gente se torna grandioso através disso, através do trabalho das nossas características, vai fazendo com que a gente vá melhorando e de repente até ser reconhecido dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lugar. Quantas pessoas aí não estão distantes do seu significado porque trabalham em coisas ou vivem vidas totalmente opostas àquilo que são as maiores forças, né, dessa pessoa? E então, esse vídeo é um convite para você começar a criar significado dentro para fora, das pequenas coisas que você você trazer isso para fora. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar mais isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não deixe de curtir, não deixe de comentar. E eu te espero no próximo vídeo para a gente começar a trabalhar esse significado na sua vida e entender um pouco mais dessas forças de caráter, tá bem? Um grande beijo, até a próxima!